Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías 41, versículo 10. A palavra do Senhor nos diz nessa noite: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Vou ler novamente. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. O que faz o Senhor, o nosso Deus, trazer essa palavra para um povo? Para nós entendermos essa palavra, nós temos que entender com que contexto o Senhor falou. Por que o Senhor falou, olha, não temas, não tenha medo, eu te ajudo. O contexto é que o povo de Israel havia um desafio para ele. Nenhuma nação na história havia conseguido reconstruir após o exílio. Israel havia tirado da sua terra o povo judeu e foi levado para outro país. E o desafio era recomeçar e reconstruir diante de tantas dificuldades. Reconstruir. Queria que você imaginasse você saindo de um lugar e entrando em outra esfera. Com certeza ali havia pessoas que vieram com cabeça isolado porque teve perdas. De repente não veio com o filho, de repente não veio com a esposa, perdeu o emprego, teve perdas no meio do caminho. E o Senhor veio com essa palavra. Ele veio com essa palavra para consolar, para falar para você: confie em mim. Tenha fé. Por mais difícil que seja reconstruir algo, tenha fé. Não é fácil você reconstruir sonhos, não é fácil você reconstruir projetos, não é fácil você reconstruir até a tua própria saúde. Mas nessa noite o Senhor nos convida a termos fé. A termos fé em meio a algum caos que possa estar na área da tua vida. Você sabia que não temas na Bíblia tem 365 vezes? Sabe o que significa isso? 365 vezes não temas, não tenha medo. Saiba que o medo, ele é um obstáculo para você avançar, para aquilo que Deus tem para você nesses dias, nas horas que vem aí em 2026. E o convite do Senhor nessa noite é para falar para você, eu fui ver essa palavra eu, no hebraico, significa estou. Ele fala, eu estou, ou seja, não temas, porque eu estou contigo. Amém? Não te assombres, o convite do Senhor é, não te assombres. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Amém? Não sei qual o problema que você tem, não sei qual área que você está nessa noite, que você precisa reconstruir. Eu fiquei, quando eu estava preparando, eu lembrei
da pastora Karine. É fácil reconstruir isso aqui, pastora? Não é fácil. Não é fácil. Tem dias que você não sabe para onde você corre. Mas uma coisa eu sei que Deus exercitou e exercita, é a nossa fé. Amém? Então, nessa noite, eu quero convidar você a colocar a tua vida na presença do Senhor. Talvez você tenha áreas na tua vida que você está reconstruindo. Mas o Senhor está falando para você nessa noite, não temas. Eu estou contigo. Coloca, não sei qual é a área que você tem, que você precisa reconstruir. Ou de repente, durante esse ano, você possa ter alguma circunstância que você não esperava. E você precisa reconstruir. E você vai precisar de entender que Deus é contigo nesse tempo. Querido Deus, nós invocamos o teu nome, Senhor, nessa noite. Sabemos que tu és real, que tu falas, que tu és o nosso Deus, aquele que tem nos sustentado todos os nossos dias, Senhor. Senhor, eu coloco a tua igreja na tua presença, Senhor. Cada coração que está nessa noite aqui, Senhor. Eu não sei o que... Tem pessoas aqui, Senhor, que de repente precisa reconstruir relacionamentos. Talvez teve perdas no meio do caminho, não é fácil, Senhor. Perdeu a saúde, perdeu sonhos, projetos. Mas a palavra do Senhor é: não temas, eu estou contigo, eu te sustento, eu te ajudo. Aleluia. Senhor, obrigada, Senhor, porque nós podemos confiar em ti, Senhor. Obrigada, Senhor, porque em ti nós podemos ter a fé, Senhor, genuína, Senhor. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha sustentar cada um de nós, Pai. Venha entrar, Senhor, com o recurso necessário, Senhor, na vida de cada um aqui, Senhor. A tua palavra é clara, Senhor, que o Senhor nos diz, Senhor, que ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos, porque tu estás conosco, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação, Senhor. De que teremos medo, se o Senhor é conosco, Senhor? Senhor, nós te louvamos e bendizemos, Senhor. A tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor é deles, aquele que nos sustenta em todo o tempo da nossa vida. A tua palavra nos diz, ó Deus eterno, que o Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos. O Senhor não nos deixaria em nenhum momento. O Senhor nos diz, Senhor, que tu és o guarda de Israel, aquele que guarda cada um de nós, Senhor. Obrigada, Senhor, obrigada, porque nós podemos confiar em ti, Senhor. A nossa fé está fortalecida em ti, Senhor. Toma nas tuas mãos, Senhor, as nossas vidas, a vida dos nossos filhos, Senhor, cada um da nossa família, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus, Pai. E que nós possamos ver em ti, Senhor, o Deus que é poderoso para reconstruir. É o Deus que nos sustenta. É um Deus, Senhor, que mesmo que nós estejamos, Senhor, sem fé, o Senhor é um Deus, Senhor, que vem e segura na nossa mão e diz: não temas, porque eu sou contigo. Senhor, muito obrigada, Senhor, abençoa cada um dos meus irmãos, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus que cuida de cada um de nós, Senhor. Obrigado pelo teu cuidado que o Senhor tem tido com cada um de nós aqui, Senhor. Nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos dado saúde, tem nos fortalecido. Nada tem faltado na nossa casa, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Nós bendizemos e te louvamos e declaramos, Senhor, que toda honra, Senhor, e toda glória e todo louvor seja dado a ti, Senhor. Amém. Santo de Israel, santo, santo, santo.
Pai amado, Pai querido, que nos enviaste seu Cordeiro, seu Filho unigênito para nos salvar. Emanuel, ó Senhor Deus conosco, Pai. Guarde, Pai, cada filho e filha aqui presente, Pai. Em nome de Jesus, Nazaré. Também aqueles que estão viajando, Pai, continua protegendo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Guarde, Pai. Abra a nossa mente, abra nosso coração. Que a semente caia em boa terra, Pai. Queremos, Pai, viver e descobrir os mistérios do seu reino, Pai. Por meio do seu Filho, Yeshua HaMashiach, Jesus de Nazaré. Amém, amém e amém. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de nós. Amém? Aleluia! Vamos ir tratando do tema desse ano, o ano da visitação. E o tempo, diga tempo da visitação de Deus. Esse tempo, esse momento em que Deus, Ele vem até nós. Às vezes é você que vai na casa de alguém e às vezes tem um momento que você recebe a sua visita, não é assim? Essa visitação é um momento onde Ele vem. Ele vem. Lembra domingo passado? Eis que estou à porta e bato. Ele veio. Ele veio. Ele se aproximou. Jesus é assim, ó. Hoje eu vou ir na tua casa. Né, pastor? Hoje vou jantar na tua casa. Vou passar lá. Nós temos na Bíblia intervenções onde o Senhor foi. Tem histórias que nós vamos poder ver ao longo desse ano, que às vezes não foi a pessoa assim que foi, mas Jesus viu uma situação e interviu, ele visitou aquela situação, aquela pessoa. Nós vamos ter o ano inteiro para tratar, não só desse assunto, tudo que o Espírito Santo quiser falar. Só que tem um tempo da visitação de Deus. E esse tempo não pode ser desperdiçado, porque às vezes pode não haver outra oportunidade. Às vezes é aquele momento ímpar. E a gente tem que saber como agir, o que fazer. Eu não posso perder esse tempo da visitação. E eu quero que você abra comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, a partir do verso 41. Abra sua Bíblia para acompanhar. Pode ser no celular. Lucas 19, a partir do 41 até o 44. Vou ler na versão ACF, depois separei outras versões aqui, para, com mais clareza, que a igreja entenda esse texto. Tem algum título aí? Tem título, Jesus chora por Jerusalém, outras versões, lamento por Jerusalém. Tá? Esse é o contexto. Lucas 19, 41. E quando ia chegando, vendo a cidade, né? Está falando de Jerusalém, chorou sobre ela. 42, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados. 44. E te derrubarão, a ti, a teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, vírgula. Olha o motivo disso. Pois que não conhecestes o tempo da tua visitação. Vou ler na NVI. Se você tem, só escuta. A partir do 41. Quando se aproximou e viu a cidade, Jerusalém, Jesus chorou sobre ela e disse: ah, neste dia
se neste dia você compreendesse o que traz a paz. Todavia, isso agora está oculto aos teus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você. A rodearão e a cercarão por todos os lados. 44. Também a lançarão por terra, você e seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, vírgula, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitou. E na King James, esse 44, o final diz, porque não reconheceste a maravilhosa oportunidade que tiveste com a visitação de Deus. Diga, tem um tempo de visitação. Eu preciso reconhecer esse tempo. Diga, eu preciso reconhecer esse tempo. E na King James fala essa oportunidade em que Deus visitou. Gente, essa palavra se cumpriu já ou não? Já se cumpriu. Não quero entrar aqui, não sou historiadora, não sou expert. Se você pesquisar, essa palavra já se cumpriu. Vai na Wikipédia e vê, ano 70 depois de Cristo, a queda de Jerusalém. Já aconteceu. Só que, qual que é o foco aqui? O Senhor liberou uma palavra contra. E falou o motivo. Porque Jerusalém não reconheceu o tempo em que Deus a visitou. Você já vai entender. Agora vai em Lucas 13, volta um pouquinho. A partir do 34. Lucas capítulo 13, versículo 34 até o 35. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha, os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta, e em verdade vos digo que não me vereis, até que venha o tempo em que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Diga comigo, Jerusalém, Jerusalém. Era o plano de Deus? Era a vontade de Deus? Destruição? Abandono? Era? Não era. Aí o Senhor fala, quantas vezes eu quis ajuntar, como se fosse uma galinha, debaixo das minhas asas. Eu queria instruir, eu queria proteger vocês, mas vocês não quiseram. O que essa palavra tem a ver comigo e com você? Isso tudo aconteceu porque Jerusalém não reconheceu o tempo da visitação. Jesus foi até eles, eles não o reconheceram como Messias. Nós vamos falar um pouco sobre isso nessa noite. Mas quando nós não reconhecemos a visitação de Deus, o tempo em que Ele se revela a nós, com sua presença, com sua palavra, com sua instrução, sua direção, seu conselho, eu posso sofrer consequências. Porque às vezes eu e você, cada um passa momentos, e tem momentos que a gente precisa uma direção, caminhar numa direção, e aquela direção, ainda que seja contrária a tudo, é o lugar da bênção. Só que se eu não reconheço essa visitação, eu posso sofrer as consequências. Você está entendendo?
Porque nós somos o povo de Deus. A gente não muda de cidade se Deus não diz. Não tem versículo? Ah, vocês que dizem, eu vou para lá. Se Deus quiser, eu vou. Eu já quis sair de Foz e estou aqui por direção de Deus. É diferente. Nós precisamos reconhecer o tempo da visitação. Aquela decisão que você está para tomar, e quando vê, você está cercado de visitação de Deus, de palavra, você precisa reconhecer, dar ouvidos, dar atenção e reconhecer que Deus está falando. Porque se Deus está falando, Ele está esperando de você uma atitude. Às vezes você vai ter que converter o teu coração. Você da tua carne quer chutar o balde. Você da tua carne quer sair correndo. Aí, às vezes, no tempo da visitação, fica que eu vou te abençoar. E daí? Aí é melhor ficar. Se Deus fala, sai, sai. Reconheça o tempo da visitação. O Senhor, Ele está falando em todo o tempo. Em todo o tempo. Eu já tive momentos de visitação de Deus na minha vida, onde eu tinha uma certeza, quando minha mãe pegou Covid e tal, cura, que Deus ia dar anos de vida. E eu tinha isso dentro de mim e coloquei em prática palavras. Ungia até a sopa que eu dava para ela. Colocava óleo ungido, pingava. Só que depois, 3 anos depois, ela adoeceu. E eu queria fazer tudo igual, Isael. Mas eu tinha que reconhecer a visitação de Deus. Deus estava ministrando que ia ser diferente agora. E eu lembro que eu chorei quando eu tive entendimento que agora chegaria a hora dela partir. Nós precisamos compreender os tempos e as estações, e Deus é um Deus de tempos que muda os tempos e as estações, só que Ele vai vir e falar para você. Ele é um Deus que visita o seu povo. E, entenda, não era vontade de Deus para Jerusalém isso, destruição. Só que eles não reconheceram e sofreram as consequências. E aqui a gente vê a manifestação do livre-arbítrio. Você está aqui nessa noite, você escolheu vir aqui, como tem dias que você escolheu não vir. Você tem ouvido cada domingo uma palavra, uma instrução, e você escolhe se você quer seguir ou você não quer seguir. A responsabilidade é sua. Assim a parábola do semeador, o semeador saiu a semear. A mesma semente, o mesmo semeador. Resultados totalmente diferentes, porque depende aonde que cai a terra, e a terra é o nosso coração. Então, nós precisamos entender a nossa responsabilidade de reconhecer quando Deus está falando, porque a decisão de obedecer é nossa. Ninguém veio forçado. Pastor, eu nem sei como que eu vim parar aqui hoje. Que lugar que é? Não, você decidiu, você escolheu a hora que você ia tomar banho, a roupa que você ia colocar, você escolheu. Isso mostra o livre-arbítrio. E Jesus, nesse texto, diz, quantas vezes eu quis ajuntar como uma galinha, tarará. Ou seja, o Senhor, inúmeras vezes, Ele vem na nossa vida e Ele insiste. Não é assim? Às vezes você que já teve, tem gente que nasceu em lar cristão, não teve muita experiência com o mundão. Mas tem gente que teve experiência com o mundo e sabe como é o amor de Deus, que Ele insiste. Ele insiste. Ele vem, Ele fala, Ele quer com cordas de amor, Ele quer te trazer. Só que você precisa querer. E Ele fala, nós lemos, Jerusalém que matas os profetas e apedrejas os que são enviados. Jerusalém recusou aquela mensagem. Hoje você é um ser civilizado. A gente tem câmera em tudo que é lugar, né? Ninguém vai ousar aqui me matar hoje, né?
Matar o pastor Rodrigo, o mensageiro do Senhor? Hoje você é civilizado, você sabe que se fizer alguma coisa, alguém vai pegar uma filmagem, você vai ser condenado. Mas e quantas vezes, nesse altar aqui, está saindo uma palavra de instrução para a tua vida, uma palavra, às vezes, de exortação, uma palavra de arrependimento. E você tem vontade de esganar o pastor. Na sua mente, você, essa palavra de novo, me santificar. De novo falando que eu tenho que decidir se eu quero um mundo ou se eu quero. De novo, tá bom minha vida desse jeito. Um pé lá, um pé cá. De novo esse. Sim, de novo. Porque Deus, Ele insiste. Ele insiste, Ele não quer perder a tua vida. Só que se você vai recusando, e recusando, de Lucas 13, 35, eis que a vossa casa vos é deixada deserta. Essa palavra no original, deserta, é abandonada, sem cuidado e sem proteção. Chega uma hora que Deus falou tanto, e você rejeitou, com a sua rebeldia, você quer viver sua vida, então Deus vem e chega assim, então tá. Fica por sua conta e risco. Essa sua casa vai ficar abandonada, sem meu cuidado, sem minha proteção. Vai ficar... Você quer seguir teu caminho? Você quer fazer as coisas do teu jeito mesmo? Então vai. E aí, a sequência do versículo, o que é? E em verdade, Lucas 13, 35. E em verdade vos digo que não me... Está assim na sua? Vocês estão aí? Amém? Aleluia? Estão vivos? Não me vereis até que venha o tempo em que digais, bendito é o que vem em nome do Senhor. Davi é quase tipo uma birra assim. Quer saber? Falei, você não deu ouvido? Agora eu vou ficar na minha. Até que você, que apedrejou o profeta, e aquele que trouxe uma mensagem, muito dura essa palavra. Eu quero uma coisa mais coach para minha alma. Eu quero uma coisa que, tudo vai te ir bem. Querido, se isso desse resultado, mas não dá. Você não percebe que você está patinando? Aí o Senhor fala, você não dá ouvido? Tá. Não me vereis mais. Tchau, vou sumir. E às vezes a nossa casa fica assim. Nossa casa, nosso ser, porque nós somos casa de Deus, fica assim. Parece que Deus não está falando comigo. O silêncio de Deus. Deus não fala mais comigo. Vê se ele não falou e você não deu ouvidos. Aí, o que você vai ter que agora fazer? Não me vereis mais até que vocês digam. Você vai rever teus conceitos. E aquela pessoa que te deu uma palavra dura, você vai chegar para a pessoa e vai dizer assim, bendito é o que vem em nome do Senhor. Se você reconhece que aquela pessoa trouxe uma mensagem de Deus para você. Você não vai mais ver o Senhor até que você diga, bendito é o que vem em nome do Senhor. O Senhor manda profeta, o Senhor manda mensageiro, o Senhor enviou o seu filho. Mas diz, veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas aí na nossa vida, a gente às vezes está tudo muito tranquilo, a gente quer uma dor, né? Tem gente que é movido pela dor. Não vem por amor. Aí tem gente que tem que a vida ir no fundo do poço, e não basta, às vezes, estar no fundo do poço com água por aqui, tem que estar por aqui, porque se não está por aqui, não olha para o alto.
Enquanto a água está aqui, dá um jeito. Só quando a água está por aqui que se obriga a levantar. Irmão, olha hoje para o alto, para o céu. Olha hoje, faça do Senhor a tua esperança, a tua fortaleza. Ame Ele, honre Ele. Reconheça o tempo da sua visitação, ainda que seja uma palavra que parece que está te puxando a orelha. Isso aqui é para o teu bem. Sabe quem é filho amado de Deus? Aquele que é corrigido. Não diz em Hebreus? O Senhor corrige aquele a quem Ele ama. Quem não é corrigido não é filho, é bastardo. Toda vez que você ouvir uma palavra que quer te colocar no prumo, você quer ver Deus agir na sua vida? Você vai dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. Não se rebele contra a mensagem do Senhor. Receba, reconheça o tempo da sua visitação. Se Ele está te dando essa palavra, é porque é aqui que você tem que andar e você vai ser abençoado. Só que, abre em Romanos 1, 28. Romanos 1, 28. Vou ler na Almeida Corrigida Fiel e depois na tradução da linguagem de hoje. Romanos 1, 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. E na tradução da linguagem de hoje. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, Ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Aqui nós vemos, querido, quando nós não queremos ter conhecimento de Deus. Como assim, pastor? Queridos, a Bíblia é um livro que ele é vivo. Ele é a palavra de Deus, e a palavra ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. Se você tem problema na sua casa, você não tem paz, você só briga, só discute, não sei o que lá, a palavra de Deus vai ter instrução para você. Tem instrução como você... resposta branda, desvia o furor. Mas e uma resposta ríspida? Suscita a ira. A palavra de Deus é um manual assim para a gente viver uma vida plena e de paz, se a gente der ouvidos. Mas aqui está falando, eles não se importaram de ter conhecimento de Deus. Eu lá quero saber como que eu devo agir na minha vida, no meu casamento, no meu namoro. Aí fala, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Ou seja, se eu não tenho a intervenção de Deus na minha vida pela sua palavra, eu vou fazer coisa que não convém. Eu vou fazer coisa que eu não devo. E fala que Deus os entrega. Então, na palavra, Deus manifesta a sua vontade. E esse verdadeiro conhecimento manifestado na palavra, nos mandamentos de Deus, esse verdadeiro conhecimento é Cristo, porque você conhece o versículo que diz, Ele é o verbo que se fez carne. E no início era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Você quer ver o Senhor na tua vida? Você quer ver o Senhor agindo na tua casa? O que você tem que dizer? Bendito é o que vem em nome do Senhor. É você receber essa mensagem. Em vez de você jogar pedra no mensageiro, você matar o profeta, você vai dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. Quando o pastor traz o alimento para a sua vida, abre a Bíblia, expõe e explica a própria palavra de Deus. Que palavra dura, mas você vai dizer, bendito é o que vem em nome
do Senhor. Logo começa as celebrações bíblicas, as festas bíblicas, jejuns. Pastor Rodrigo, abre a Bíblia e expõe. Está aqui, está ali, mandamento perpétuo e não sei o quê. E você ainda em conflito com as suas festas pagãs? Você vai dizer para o pastor Rodrigo, bendito é o que vem em nome do Senhor. Porque ele veio em nome do Senhor, ele está falando em nome do Senhor, ele está falando a palavra. Agora, tem gente que não quer. Tem gente que já falou para o pastor Rodrigo, que vergonha. Quando nós fizemos o jejum de pano de saco, e a gente veio aqui na igreja vestido com pano de saco. Que vergonha! Vocês parecem sei lá, como é que é? Sei lá, da Umbanda, sei lá o quê. Que vergonha! Aí o pastor Rodrigo perguntou para essa pessoa, você já leu a Bíblia toda, alguma vez na vida? Não. Está na Bíblia. E por orientação nós vamos fazer de novo esse ano. E você vai dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. Isso vai abençoar a minha vida. Aleluia. Você quer ver a manifestação do Senhor. Reconhecer o tempo da sua visitação. Bendito é o que vem em nome do Senhor. E a palavra diz, não dê pérola aos porcos. Por que os porcos não valorizam pérolas? Por quê? Para eles, pérola ou lavagem é a mesma coisa. Eles não dão valor. E a palavra de Deus diz, em Mateus 13, 45, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e comprou. Entenda que nem todos vão receber a mensagem porque não dão valor à mensagem. Tem gente que não tem temor a Deus e não ama a palavra, mas eu creio que aqui eu estou diante de pessoas que encontraram na palavra uma pérola de grande valor. Amém? Amém. Aleluia. E por que Jerusalém não recebeu a Cristo? Porque receber a Cristo inclui você receber a palavra. Ele é a palavra. Não tem como você dizer, eu recebo Jesus na minha vida. Entra na minha casa, entra na minha vida. Tem até a música, né? Entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com a minha estrutura, sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti. Mas às vezes a gente canta isso e na hora de ler a palavra, você está com esse problema. A gente visitou uma pessoa que falou para mim assim, pastora, Deus é mentiroso. Deus é mentiroso. Porque falaram essa palavra para mim, e eu conheço as irmãzinhas que falaram a palavra para mim, eu conheço a vida dela. Conhece a vida das irmãzinhas, mas daí liberou uma palavra e a palavra não se cumpriu, aí o cara está dizendo que Deus é mentiroso. Aí a gente falando, irmão, tem áreas na sua vida que você precisa aqui ajustar. Tá de mal com mãe, tá de mal com pai, tá de mal com irmãos. Agora, pergunta se quer reconciliar. Pergunta se quer se humilhar, pedir perdão. Mas, às vezes, a gente é assim. A gente gosta de uma parte da palavra, mas a outra... Não. Adorar a Deus, louvar, Ele é digno. Entregar o meu dízimo, a minha oferta? Não. O que é isso? Não. É meu dinheiro. Gosto de uma parte, de outra, não. Cuidado. Diz a palavra, João, se você quiser abrir, eu vou ler rapidamente aqui, João 3,19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz,
porque as suas obras eram más. Repare que o texto não diz que rejeitaram totalmente a luz, mas amaram mais as trevas do que a luz. E aí você tem que ver na sua vida. O que você ama mais? Deus, seus princípios, sua palavra, ou fazer a vontade da sua carne, do mundo? E fala, esses que amam mais as trevas já estão condenados. E a condenação é esta: amaram mais as trevas do que a luz. E o que é essa luz? A palavra. Salmo 119 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ai, pastora, mas eu gosto daquele versículo que fala de cura. Ele levou sobre si as nossas dores. Ai, que lindo! Ame o seu inimigo. Se tiver com sede, dê de beber. Não, isso não! Eu quero dizer para você que Cristo não está em pedaços para você querer uma parte dele. Você tem que aceitar ele por completo na sua vida. É receber toda a palavra. Você quer receber ele na sua vida, você precisa receber toda a palavra, os mandamentos. Não dá para separar Jesus da palavra e a palavra de Jesus, porque ele é a palavra. Ele é a palavra. Se você está rejeitando a luz, está amando mais as trevas, já está condenado. É difícil, às vezes, a gente obedecer. Ele falou que a porta é estreita, o caminho é estreito, mas leva à vida. É largo o caminho que conduz à morte, à perdição. Lá você pode fazer tudo o que você quer, mas o final é morte e destruição. E quem pratica a verdade vem para a luz. Não tem medo da luz. Não tem medo da luz. Quando nós estamos ministrando uma palavra, tem aqueles tipos de pessoa, né, pastor Valdir? É indireta para mim. Ai, não sei o que, não sei o que. Sai ofendido. E quem quer vir para a luz diz, fala a Deus. Mas fala a Deus não para o outro. Fala a Deus. Mexe aqui dentro, Senhor. Muda a minha vida. Isso mesmo, fala, Senhor. Me santifica. Você quer vir para a luz? Ou você quer amar mais as trevas para que as suas obras não sejam manifestas? Quando Deus está falando, até puxando a orelha, fala, obrigado, Deus, é seu amor por mim, porque eu sou filho amado e o filho que o Senhor ama, o Senhor corrige. Está entendendo a diferença? Tem gente que sai ofendido e tem aquele que diz, oh, que palavra abençoada. Nossa, eu vou praticar. E tem gente que pratica e vem depois contar, olha, está acontecendo isso na minha vida. E aí, você vai ser daquele que vai apedrejar o profeta? Aleluia! Alguém entendeu a mensagem? Hoje, reconhecer o tempo da visitação. Será que você tem reconhecido o tempo da visitação na sua vida? Pergunta para quem está do seu lado. Você tem reconhecido a visitação de Deus na tua vida? Quando Deus está te visitando, precisa haver atitudes, um comportamento certo. Nossos ouvidos precisam estar atentos, nosso olhar precisa estar direcionado para o Senhor. O lugar que você vai... Você já foi num lugar que você não foi bem recebido? Eu já cheguei num lugar que eu ia passar a noite lá. Eu entrei naquele quarto, fiz assim. Eu tenho mania de limpeza, eu acho, tá? Mas eu acho que isso é um ponto a favor, que é melhor a gente ser limpinho, né, do que... Fui lá, sentei, peguei um paninho,
um rodo. Para disfarçar, lavei o paninho na pia do banheiro, para a pessoa não ficar constrangida. Agora, você chegar num lugar, tá uma cama arrumada, você vê que o lençol foi lavado, o edredom foi lavadinho. Se eu recebo gente lá em casa, se eu vou receber meu irmão que vem visitar, eu vou lavar tudo os edredom, tudo para naquela semana, quando ele chegar, a pessoa vai se cobrir, vai estar aquele cheirinho de amaciante. Você já foi numa casa que te convidaram, mas daí não te dão atenção? Você está lá num canto, ninguém conversa contigo. Gente, a palavra de Deus diz para a gente também não entristecer o Espírito Santo. Já foi numa casa que só tem briga, que tem discussão? O que é o ambiente? Pesado. Ai, vai servir já? Ai, vou comer, vou ir. Aí chega em casa, ai, que paz. Assim é na nossa vida, queridos. Nós somos uma casa e nós precisamos estar com as coisas em ordem, porque a palavra diz, não entristeçais o Espírito Santo. Então, a visitação do Senhor, o Senhor tem prazer de visitar onde a presença dele é reconhecida. Onde o teu olhar se volta para Ele, a tua atenção se volta para Ele. Assim é aqui na igreja, a gente pode estar aqui no mesmo ambiente, tem pessoas que estão dando ouvidos e tem aqueles que estão às vezes distraídos, assim é. Só que quando o Senhor visita, Ele espera algo de nós. Quer ver? Abre Lucas 7, a partir do 44. Eu não vou ler toda a história, tá? Explicar tudo, mas vamos ler essa parte. É uma história conhecida de Simão e aquela mulher que, com os seus cabelos, enxugou os pés do Senhor. Você já lembra da história. Mas Lucas 7, a partir do 44. E voltando-se para a mulher, disse... É que, gente, nesse contexto, a mulher já tinha lavado já com as suas lágrimas os cabelos nos pés de Jesus. Só que isso, eu só vou ler essa parte, que nós temos mais coisas para ver, é para você ver como o coração de Jesus, ele espera uma atitude quando ele vai na casa de alguém. E ele foi na casa de Simão. Aí a mulher fez aquele ato, lavou os pés ali de Jesus com suas lágrimas, enxugou com os cabelos. Aí, voltando-se para a mulher, disse a Simão, versículo 44. Como que dizendo, ó Simão, vês tu esta mulher? Eu entrei na tua casa, Simão, na tua casa, e não me deste água para meus pés. Mas esta regou meus pés com suas lágrimas e enxugou com os cabelos de sua cabeça. Porque, gente, lembra o texto? Antes ele fala, se ele soubesse quem que é essa ali, é uma pecadora. Era esse o contexto. Se soubesse quem que é que está pegando nele, tocando nos pés, é uma pecadora. Aí, Jesus, tá vendo, Simão? O que essa mulher fez? Eu vim na tua casa e nem água, não me deste água para os meus pés, porque naquele tempo, gente, não era que nem hoje, tudo pavimentado, tudo asfaltado. Era chão. Quando você entrava na casa, e as pessoas não tinha tênis assim, fofinho, que nem a gente usa hoje. Eram umas sandálias com umas tiras. Então a pessoa chegava para ser bem recebido, entra, seja bem-vindo. Já pegava água e lavava os pés. Não me deste água para os meus pés, mas esta regou meus pés com suas lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. 45. Não me deste ósculo. Ósculo é beijo, um beijo santo. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. 46. E não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo,
que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco o ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. Sabe o que eu aprendo aqui? Você pode ter tido tua vida de pecado, ter sido conhecida, tua fama. Agora, se você reconhecer o tempo da visitação do Senhor, e você, diante da sua presença, honrar, amar Ele, dar tudo o que você tem, porque era o que ela tinha. Sua devoção, seu amor, seu olhar, seu carinho, seu gesto. Jesus perdoou os pecados dela. Eu vejo tem gente que vai sair muito na frente na intimidade com Deus, quem interagir com a presença, com a visitação do Senhor. Você não pode ter, depois nós vamos ter aqui um momento de louvor, não pode ser um momento, querido, que você está... Às vezes eu entendo quem tem criança aqui, mas ensine tua criança. Jesus está aqui, adore a Ele, ensine. Para que se reconheça a presença do Senhor, não é hora de direcionar o olhar para Ele, adorar a Ele. Você vê que Jesus esperou algo de Simão e não teve? Jesus espera algo de nós quando Ele vem na nossa casa. E abre rapidinho Lucas 10, 38. Estamos quase encerrando já. Lucas 10, 38 em diante. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Outra visita aí. Diga, o tempo da visitação. O tempo da visitação. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Às vezes você quer a presença de Jesus na sua casa. Você quer? Você quer a palavra dele? Ele é a palavra. Você quer ele? Ele traz uma palavra e ela sentou aos pés para ouvir a palavra. E tem gente que não reconhece o tempo da visitação e no tempo que era para ouvir a palavra, sentar aos seus pés e... Ai, olha que palavra. Olha que instrução. O que a outra estava fazendo, Marta? Andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se disse: Senhor, não te dá que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Eu quero dizer que às vezes há momentos que a gente também está muito ansioso para lá e para cá, para lá e para cá. Eu quero dizer, a bênção está em você se assentar aos pés do Senhor. Se aquietar na sua presença e dizer: Senhor, eu quero honrar a visitação do Senhor aqui na minha casa. Eu quero ouvir o que o Senhor tem, porque eu creio que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Você precisa ter uma postura certa na presença de Jesus. Muitos recebem Jesus, mas não recebem a sua palavra. Você precisa receber a palavra, porque Ele é a palavra, Ele é o verbo vivo, o pão vivo que desceu do céu, o verbo que se encarnou. Então, o tempo da visitação é o tempo de parar tudo, sentar aos pés do Senhor, desfrutar da sua presença e ouvir a sua palavra. Reconheça você também o tempo da visitação de Deus na tua vida. Honre a presença de Jesus. Dê valor à palavra dele como uma pérola de grande valor.
Escolha obedecer, escolha colocar em prática a sua palavra. E se você quer ver novamente o Senhor na sua vida, na sua casa, sua manifestação, você vai ter que dizer: bendito é o que vem em nome do Senhor. É tempo de arrependimento, é tempo de conversão, é tempo de amar Jesus com todas as nossas forças. Isso significa amar a sua palavra. Você recebe essa palavra? Amém? Reconheça o tempo da visitação na sua vida. Vou pedir, Edemar, você consegue colocar essa cruz aqui? Pastor Rodrigo, pega esse pedestal aqui que tem a Bíblia e coloca aqui na frente. Pode colocar aqui. Esse coloca bem aqui no meio, virado para lá, com a Bíblia aberta. E o pastor Rodrigo vai ficar aqui. Você pode se colocar de pé? Jerusalém, Jerusalém, que matas e apedrejas os seus profetas. Não reconheceu o tempo da visitação de Deus. Quando o Senhor quis manifestar o seu plano, a juntar ali, não. Não me vereis mais até que vocês digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Está aqui na frente essa cruz. Você precisa entender que Jesus veio. E veio em carne. Ele habitou em nós. O Verbo se fez carne. Aqui está a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é Jesus. Ela é a manifestação de Jesus. A manifestação de Deus, da sua vontade. E está aqui na frente o pastor Rodrigo, representando o mensageiro de Deus, o profeta de Deus. E nós vamos ter um momento nessa noite de reflexão, oração e reflexão. E se você, em algum momento da sua vida, você reconhece que o Senhor quis te livrar de sofrimento, o Senhor quis te livrar de dores, e você rejeitou a palavra. Não, eu quero seguir o meu caminho. Aí o Senhor está talvez em silêncio na tua vida agora. Você vai vir até aqui à frente, você que desejar ter esse momento. E você vai, não é para idolatrar nada aqui, te trazer uma reflexão. Você vai cruzar por aqui e vai dizer, Senhor, verdade. A tua palavra já foi manifesta. Eu não quero ser uma pessoa rebelde. Tem coisas ainda da palavra que eu não pratico. Tem coisas da palavra que eu preciso praticar. Você vai ter o seu momento. E se você, na sua vida, teve momentos que no seu coração, você sabe, Deus sabe, você ficou com raiva, com ódio do mensageiro de Deus, que trouxe aquela palavra, aquela correção, você não recebeu, não sei. Você vai chegar no pastor Rodrigo e você vai dizer para ele, ou se você quer continuar ouvindo o Senhor, você vai dizer para ele, olhar nos olhos dele como um mensageiro de Deus, e você vai dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. Entendeu? Você vai ter um momento de reflexão, você vai olhar a cruz, entender que Jesus já veio, já se manifestou, já está consumado. Sua palavra, você tem acesso. Se você quer que a tua vida, você precisa se aprofundar mais, porque você talvez é aquela pessoa que, essa parte aqui, essa é do meu agrado. Essa outra parte da Bíblia aqui, não. Se você vê que você precisa, como um todo, ainda converter o teu coração para obedecer, e você quer continuar vendo a manifestação do Senhor, porque Ele disse, não me vereis mais, até que vocês digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. E o pastor Rodrigo vai estar manifestando, simbolizando os mensageiros de Deus. Amém? Então, vamos ter nosso momento. Se você quer orar no seu lugar, se você quer cruzar aqui na frente como algo profético,
simbolizando pode vir aqui à frente, ter o teu momento de reflexão. E o teu reconhecimento para com os mensageiros de Deus, você que quer receber a palavra de Deus, a correção, a exortação, você vai chegar e vai dizer: aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, Senhor. Oh, Jesus. Nós queremos, ó Deus, reconhecer o tempo da tua visitação. Reconhecer tudo que o Senhor veio até nós, ó Deus, através da mensagem, através da ministração, através da revelação da palavra. Que bendito é o que vem em nome do Senhor. A tua palavra vem para trazer vida. A palavra vem, Senhor, para trazer vida. Aleluia. Nós queremos amar a tua palavra, Senhor, a tua palavra, a manifestação da tua palavra que revela a tua vontade, Senhor. Oh, queremos reconhecer o tempo da tua visitação. Não ser, ó Deus, como Jerusalém, que rejeitou o Senhor e foi destruído, Senhor. Oh, Jesus. Aleluia. Aleluia. Seja em nome do Senhor. Amém. Aleluia, 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 aleluia. Amém, aleluia. Seja em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja em nome do Senhor amado. Obrigado, Deus, por esse novo tempo. Obrigado, Deus, daquilo que por muitos anos não estávamos praticando na palavra. Receba em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, celebrar das festas, o celebrar dos jejuns. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Oh, não queremos matar entre os nossos profetas. Nós queremos dizer: bendito é o que vem. Bendito é o que vem. Aleluia, Senhor. Nós queremos amar tua palavra, Senhor. Jesus, o Senhor veio, Senhor, se encarnou. O Senhor se encarnou, veio e avisou entre nós. Amém, querida. Amém. Seja em nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Rebiacaia, Dalamanai. Aleluia, você pode sentir a presença do Senhor aqui, você pode responder à sua presença, você pode dizer: Senhor, Tu és amado, Tu és adorado, Senhor. Obrigado porque o Senhor visitou minha vida, obrigado porque o Senhor visitou minha casa, obrigado porque o Senhor entrou na minha vida, obrigado porque o Senhor não desistiu de mim, obrigado, Senhor, porque eu fui alcançado por Tua graça, por Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo perdão dos pecados. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Você pode adorá-lo. Você pode adorá-lo. Você pode derramar tuas lágrimas. Oh, você pode dizer: Senhor, eu não sei o que seria se não fosse o Senhor na minha vida. Manifeste o seu amor. Manifeste o seu amor. Manifeste a sua gratidão, porque Ele te encontrou. Quantas vezes Ele interviu na tua vida, Ele não deixou você cair, porque você é amado, você é amada do Senhor. Quantas vezes você achou que ia ser o fim, e Ele fez daquela história virar um testemunho e um recomeço.
Obrigado, Senhor, pela tua visitação. Obrigado, Senhor. Obrigado. E nós queremos te honrar, Jesus. Queremos que a nossa casa, e aqui a nossa casa, nossa vida como templo do Espírito, seja um lugar que o Senhor ame ficar. Oh, Senhor, vem e fica, Senhor. Fica. Nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer pela tua visitação, Senhor. Obrigado, Senhor. Abençoa, Pai, cada vida. Abençoa cada vida que quer honrar a tua presença. Oh, abençoa cada vida que quer amar mais a tua palavra, amar mais a tua palavra. Oh, abençoa, queremos amar mais a luz do que as trevas, Senhor. Abençoa cada vida, Senhor, e que nós venhamos a reconhecer o tempo da visitação e desfrutarmos, Deus, de direção, vida, porque o Senhor é aquele que quer direcionar a nossa vida e nos abençoar em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Podem vos assentar por um instante. A Ana Júlia vai chamar o pessoal lá em cima e vamos nos preparar então para um momento de louvor. E honre a Jesus, louve e adore de todo o seu coração, em espírito e em verdade, em nome de Jesus.